É primordial que o produtor tenha uma bagagem musical, uma boa experiência como músico, até para que saiba de que forma pode ajudar na produção de determinado trabalho. O cara pode ser produtor musical sem ser músico? Pode também, sem problema. O artista, o músico a ser gravado, mostra o objeto da gravação, a música, no osso, para o produtor. Serão definidos, em primeiro lugar, o andamento da música ou o andamento que a música será gravada. É muito interessante que se faça testes de andamento na prática. Escolhe-se o clock, em que a música soar melhor. Tudo irá depender também da parte rítmica, estrutural da música em questão, do arranjo que se quer fazer. Estudar a tonalidade da música com relação ao vocalista ou cantor. Será que a tonalidade está confortável para o tom de voz do cantor? Testar na prática essa parte também faz parte fundamental da pré-produção. Discutir, de acordo com o tamanho das faixas, quantas músicas farão parte do trabalho, se for um álbum, obviamente. Qual a referência musical que o artista está se baseando para o trabalho. A referência, geralmente, é a linha de raciocínio que começamos a seguir, podendo, quase sempre acontece, incorporar uma linha própria. Com a estrutura da música definida na pré-produção, partimos então para o trabalho principal, que é a gravação da música. A primeira atitude é se gravar uma guia com o auxílio de um clique e fazer a base dessa guia geralmente com o violão. Essa será a base para todos os outros instrumentos que serão gravados posteriormente. Muitos produtores preferem que a guia estrutural da música seja a bateria. Isso é pessoal. Eu prefiro criar a primeira guia com o violão e o clique, mesmo que esse violão não faça parte da música. Lembro que estamos falando de gravação em home studio e overdub, ou seja, cada pista sendo gravada individualmente, e no caso com bateria virtual. Em muitos estúdios profissionais é feito o processo de gravação coletivo, ou seja, vários instrumentos sendo gravados simultaneamente. E por quê? Para que o item emoção seja captado junto com os instrumentos. O maior problema das gravações em overdub é justamente o músico conseguir executar o take a ser gravado sozinho, mantendo o magnetismo e a pegada que se tem executando junto com os outros músicos da banda em tempo real. É impossível isso? Não, mas requer mais concentração e profissionalismo do músico. Regras para a captação dos instrumentos existem? Não. Se alguém chegar para você e disser que o seu vocal só ficará bem gravado se for capturado por um Neumann, sei lá, um Telefunken ou um Audio-Técnica, de duas uma, ou ele é leigo, curioso, o que a gente chama aqui no Rio de peru, ou ele quer vender determinado produto para você. O mesmo vale para o cara que diz para você que bateria virtual não é igual a bateria física. E aquele chato que continua dizendo que o ampli virtual soa diferente do físico. Tudo que for gravado além dos vocais, com o microfone, sugiro que se tenha o máximo de atenção ali na hora da gravação, com a fase das pistas. No caso do home studio, nós temos o trabalho bem reduzido pelo fato de usarmos bateria virtual, né? Geralmente. Quem grava bateria física tem que perder um tempinho verificando o defasamento, que é muito comum. Tipo 2 microfones na caixa, mais um ou dois, às vezes até 3 no bumbo. Um microfone para cada tom, um ou dois para os overs, um ou dois também para a sala. Bom, são vários microfones, né? Então a grande possibilidade de defasamento, o melhor a fazer é testar a gravação antes de se começar a gravar a vera. É interessante se manter o sinal puro do instrumento físico antes de passá-lo pelo simulador. Isso pode economizar tempo lá na mixagem. Uma guitarra que passou por alguns pedais virtuais e quando chegou na mixagem se torceu o nariz para o timbre dessa guitarra. Isso vale para qualquer instrumento, hein? Se você conservou o som puro do instrumento, será fácil de se trabalhar outros timbres e até utilizar outras opções de periféricos, como pedais, prés, amplis e efeitos em outra fase da produção. Quando se gravar várias pistas de guitarra, ou teclados, ou violões, ou qualquer instrumento que seja usado na música, mais de uma vez em pistas
separadas, mesmo não sendo microfonados, é importantíssimo ficar ligado na fase dessas pistas. Como vocês podem ver, a fase, o defasamento, é o principal problema de uma produção musical. Tem que ficar ligado. Por experiência própria, eu digo com bastante propriedade para você que, como eu tenho um home studio na verdadeira concepção da palavra, sem tratamento acústico, é fundamental na gravação de vocais a utilização de uma cabine que corte literalmente as reflexões da sua sala, que não deixe que o microfone capte as sobras acústicas do ambiente em que você está gravando a voz. Quando falo cabine, em se tratando de gravações em ambientes não profissionais, estou sendo até bastante sofisticado. Eu faço uma cabana no meio da minha sala quando vou gravar vocais à Vera. A estrutura dessa cabana que faço, com um cobertor bem grosso ou edredom, vai depender do que você tem disponível na sua casa para criá-la. Dentro dessa cabana ficarão somente o cantor e o microfone. O som dentro dessa cabana, ou cabine, deve ser o mais seco possível. Na minha forma de trabalhar, tenho a pré-produção, como já falei a respeito, a preparação de tudo para o trabalho principal. Depois vem a produção em questão, que é o trabalho de captação ou gravação de tudo. É a sessão de gravação, como a gente discrimina no projeto da Workstation. E no final de todas as músicas gravadas vem a edição. Veja bem, eu costumo ir gravando e ali, ao mesmo tempo, já está resolvendo, editando aquelas coisas que são possíveis de se editar ali durante as gravações. É óbvio que eu não vou parar uma gravação para perder meia hora editando determinada situação. Mas também, se você delegar tudo o que precisa de retoques para a pós-produção, com certeza precisará de muito mais tempo disponível. Em alguns casos, nem terá como resolver determinada situação sem a presença dos músicos. Quando você faz uma pequena edição de correção durante as gravações, na pior das hipóteses, existe a possibilidade de se refazer o take com a presença do músico ali. Na pós-produção, quase sempre isso não será possível. Então eu sou a favor de você, na hora da gravação ali, na hora da produção, já estar fazendo algumas correções, algumas edições pequenas ali, que certamente isso vai adiantar bastante o lado do trabalho, porque na pior das hipóteses ali, às vezes você precisa refazer o take e o cara já está ali presente contigo. Na pós-produção já é totalmente diferente. Geralmente, na maioria das vezes, na pós-produção você está sozinho. No momento que os músicos estão presentes ali, até inclusive dando feedback para você, é muito mais interessante você perder mais 5 minutos para fazer um retoquezinho do que você deixar para depois e ficar ferrado. Chegou o momento de encontrar o equilíbrio ideal para todos os instrumentos que foram gravados. A mixagem em produção musical é baseada em 2 fundamentos que serão a principal característica do produtor na busca pelo equilíbrio dos instrumentos. O primeiro é a equalização e o segundo é compressão. Esses 2 fundamentos serão responsáveis pelo sucesso de uma boa mixagem. Além deles, o trabalho de panorama e abertura de imagem de áudio e efeitos como reverbs e delays. Assim como na pré-produção, é muito interessante iniciar os trabalhos de mixagem baseados em uma referência musical, referência de textura, de vocais, de bateria e etc. A referência não é copiar as características de determinada música, mas seguir uma linha de raciocínio. Não somente os compositores independentes, mas todos os maiores sucessos na mídia compuseram se baseando em alguma referência. Todos se baseiam em alguma sonoridade na hora de compor e de criar arranjos. É normal e eu diria extremamente necessário também na mixagem. A masterização ou finalização de um trabalho feito em home studio deve ser o mais simples e facilitado pela própria mixagem. Uma música bem mixada não precisará de muitos ajustes na etapa de masterização. O que se precisa basicamente é que todas as faixas do álbum estejam seguindo os mesmos padrões de nivelamento e dinâmica. Na masterização é possível que se use compressão e equalização, mas somente se for necessário. Fundamentalmente,
Usa-se um limiter com jitter, que fará o teto dos picos e determinará também o grau de dinâmica das músicas baseadas em seus estilos musicais. A regra é, quanto mais compressão, menos dinâmica natural. Quanto menos compressão, mais dinâmica, mais qualidade, mais naturalidade. A decisão é sua. É óbvio que num trabalho de metal, por exemplo, se use muito mais compressão e menos dinâmica. Mas num trabalho de MPB, por exemplo, ou rock tradicional, valorizar a naturalidade da gravação é muito mais inteligente e os resultados serão muito melhores em relação à qualidade final. Lembre-se que utilizamos compressão desde os primeiros momentos de gravação, depois também na mixagem. Portanto, na masterização, cabe a você o bom senso. Eu decidi fazer esse trabalho pelo Cubase 5. Vamos abrir o Cubase aqui. Eu decidi fazer pelo Cubase 5 porque é o Cubase Full, é um Cubase que geralmente a galera que está começando utiliza, né? Eu acho que, eu não sei estimar, mas eu acho que o Cubase 5 é uma das workstations mais utilizadas aí entre o pessoal que está começando. Bom, rodei o Cubase 5, a primeira coisa que vai aparecer para mim é esse diálogozinho aqui, o Project Assistant. Aqui ele vai te dar várias opções, recentes projetos, ele vai te dar aqui templates de gravações que já vêm com o programa, certo? Você vai clicar aqui em More e vai vir aqui em Empty, ou seja, nós vamos começar do zero, vamos começar com um projeto zerado. Quando você abrir pela primeira vez o Cubase também, ele vai vir com essa opção de cima marcada aqui, ó. Use Default Location, e tem um endereço aqui. Isso aqui é o seguinte, todos os projetos e todas as sessões que você trabalhar no Cubase, elas vão ser direcionadas para uma mesma pasta aqui, ó. Vai ser tipo uma pasta compartilhada. Isso é óbvio que não dá certo, entendeu? Já tem matéria de organização, não tem nada a ver tu fazer isso. Então você tem que marcar a opção de baixo aqui, ó. E essa opção de baixo aqui, o Cubase vai direcionar cada conteúdo que você gravar em cada sessão, né, em cada projeto, para a pastinha de cada projeto. Então fica muito mais organizado e muito melhor de se trabalhar. Aqui a gente continua. Set Project Folder, ele quer que você indique para ele aonde você vai salvar esse teu projeto. Área de trabalho, eu vou criar uma nova pasta aqui, vou dar um nome de Gritos, que é o nome da música que a gente vai trabalhar, ok. O programa abriu. A primeira atitude é vir aqui em File, Save As, salvar como. Ele já me direciona para a pasta que eu criei na área de trabalho e eu dou o nome do projeto ou da sessão com o mesmo nome da pasta Gritos, que é o nome da música, salvo, ok. Bom, eu venho aqui na régua, eu vou desmarcar aqui, tudo que tiver marcado a gente desmarca. Você pode verificar que quando a gente abre qualquer projeto vazio, isso não é só no Cubase, em qualquer workstation, vem sempre em 120 batidas por minuto. Todas as workstations vão vir, sempre abrirão em 120 batidas por minuto. Isso aqui a gente vai configurar de acordo com o andamento da música, isso faz parte da pré-produção. Antes disso, eu venho aqui no menu Project, em Project Setup, e vou vir aqui e vou configurar, isso também faz parte da pré-produção, é interessante que você faça isso antes de começar a trabalhar, configurar a definição de qualidade da sua sessão, ou seja, eu sempre trabalho em 48 kHz, 24 bits, já está marcado aqui, obviamente, Wave File. Aqui eu não mexo mais nada, porque aqui é a parte de vídeo e tal, eu não mexo nada. Aqui tem a duração da música, que a gente vai colocar de acordo com a música, depois que ela já tiver pelo menos o esqueleto dela pronto. Se você quiser, você coloque aqui o tempo, que também não é de extrema necessidade. É mais aqui a configuração de sample rate, o formato de gravação, o tipo de arquivo. Aqui a gente dá o OK, menu Devices, Devices Setup. Ok, aqui do lado esquerdo, VST Audio System,
você vai abrir aqui e configurar, você vai escolher o driver ASIO da sua placa de som, né? Da sua interface de áudio. Escolheu aqui, ele vai aparecer aqui embaixo, você marca, você vê que aqui vão aparecer o número de entradas e saídas da sua interface. Obviamente que o sistema de gravação que a gente está fazendo é o overdub. Obviamente que eu vou gravar pista por pista, eu não vou gravar 3, 4, 5 pistas simultaneamente. Então não tem necessidade de eu deixar marcado aqui visível 10, 15, 20 entradas e saídas. Eu só vou marcar as entradas que eu sei que vou utilizar. Deixei 2 entradas marcadas e a saída principal aqui de Master Out como ativas, o resto eu desmarquei, né? Deixei inativo, né? No painel de controle do seu dispositivo de áudio, como a gente vai iniciar um processo de gravação, você vai marcar aqui a menor latência. Depois que a gente terminar a parte de produção, né, a parte de gravação, você vai fazer o contrário. Você vai pegar o buffer aqui e vai jogar uma latência maior para que o Cubase e o seu computador tenha uma capacidade maior de processamento. Como eu vou gravar, deixar na menor latência, já configurei. Daqui eu vou para o F4, que é o atalho do VST Connections, que você pode também vir aqui pelo menu Devices, e ele aparece aqui VST Connections, ou pelo atalho F4. Gostaria de lembrar para vocês também que eu estou disponibilizando na descrição desse vídeo os atalhos personalizados que eu criei, né? Quem assistiu o meu vídeo sobre o Cubase Element 7 já está sabendo o que é. São atalhos personalizados que eu criei que também servem para o Cubase 5. E também eu estou deixando um preset, são 2 presets dos atalhos personalizados e os presets de configuração do Cubase. Aqui, ó, File, Preferences. Toda essa parte de configuração do Cubase aqui está nesse preset que eu estou disponibilizando para vocês. Junto com esses 2 presets vão os endereços dos diretórios em que você tem que descompactá-los. Um deles se chama LHS Preferences, que é justamente esse preset de configuração do Cubase. Você vai jogar lá no diretório e depois você vai vir aqui e chamar ele aqui, ó, e aplicar. Tá? Então é toda a parte de configuração do Cubase para que você acompanhe o meu trabalho aqui, porque às vezes eu dou um comando e você não consegue dar e não vai saber por que não está conseguindo, então você configura aí o seu Cubase de acordo com o meu aqui. Eu garanto que essa configuração eu acho que é a ideal do Cubase. Tá? Eu não mexi dessa vez nem em aparência, nem nada disso, tá? Só na parte mesmo de configuração dos menus e tal. E o outro preset, você vai vir no menu File e aqui embaixo no Key Commands, e você jogando ele lá no diretório que eu te falei, no outro diretório, vai um documento de texto aí com um arquivo compactado, tá? Para você saber onde descompactar os diretórios. Ele vai aparecer aqui, Limiar Home Studio, ó. Você vai escolher aqui, são os 46 comandos de atalhos personalizados que eu criei para você usar, porque eu também vou usar esses atalhos aqui, então, para que você também possa usar, ok? Só isso que eu queria lembrar. Então, aqui no VST Connections, depois de configurar lá a parte dos drivers, né, a latência e tal, tá vendo? As entradas que aparecem para mim são só aquelas 2, né, ou 4 no caso, né, 4 monos ou 2 estéreo, que eu deixei ativas. Justamente porque eu vou gravar pista por pista, eu não vou gravar pistas simultâneas, tá? E as saídas, o Master Out, que é o Master Fader, e obviamente se a gente precisar de alguma coisa a mais, é só a gente vir aqui configurar, ok? Os buzzers, os grupos de efeitos e tal, é sempre pelo VST Connections, tá? Então eu configurei aqui, fechei. A gente agora tem que ver aqui, que também faz parte da pré-produção, você determinar o andamento da música que você vai gravar. Geralmente a gente, quando compõe a música no violão, ela tem mais ou menos, a gente tem uma ideia de andamento, mas quando você chega na sua workstation é que você vai definir o andamento que fique mais confortável para a música.
dependendo daquilo que você está querendo fazer com ela. Tá? Então, eu vou criar aqui uma pista de áudio pelo atalho personalizado que eu acabei de falar com vocês. O atalho é o Ctrl Alt A, ele já cria para mim uma pista de áudio mono. Lembrando, obviamente, para você que é iniciante, você vai vir aqui em Project, Add Track, Áudio, e aqui você escolhe a pista mono estéreo. Tá? Então esses atalhos são para facilitar, para ficar mais rápido aqui. Criei uma pista de áudio mono, vou dar um nome para ela de guia. Vou colocá-la numa cor azul, tá legal. Com o Ctrl S, eu vou salvando a minha sessão, né? Qualquer problema aí, a gente não perdeu o que está feito. Tá? Eu já configurei as minhas entradas lá, como eu te falei, no F4, aqui no VST Connections, as entradas de linha / microfone. Tá? Então, na sua interface, aonde você plugar na sua interface aí a entrada do violão, já que a gente vai gravar uma guia de violão, em F4 aqui no VST Connection, obviamente que você tem que selecionar essas mesmas entradas aqui, porque senão não vai sair som, ok? Então eu configurei, obviamente que eu tenho que vir na pista que eu vou gravar e acionar o monitorzinho aqui. Mas deixa primeiro eu plugar o meu violão aqui na interface. Então o que eu vou fazer? Eu pluguei meu violão, eu vou fazer esse violão de guia. Então eu tenho que vir aqui, ó, no monitor, apertar para que eu tenha retorno do violão, ok? Já configurei a latência lá com a menor latência, né, os drivers do meu dispositivo, a menor latência para que não tenha muito atraso, que possa me atrapalhar na gravação. Entre os plugins que eu indiquei o uso nessa produção completa, você vem aqui nos slots de inserts e busca o IK Multimedia Production, o Amplitude 3, ok? Você vai abrir a Amplitude aqui para simplesmente afinar o violão. Eu gosto de usar a Amplitude, além de usá-la nos trabalhos de guitarra e tal, eu também gosto de usá-la para afinar os instrumentos. Ó, eu venho aqui em Tuner e ligo aqui, ó. Obviamente que você tem que estar com a teclinha monitor aqui para sair som, senão não vai sair som. Aí o que acontece? Eu vou afinar o meu violão aqui da guia. Tem que bater no meio certinho ali, tá vendo? Isso é interessantíssimo que se faça antes da gravação de qualquer instrumento físico, obviamente, né? Instrumento virtual não precisa. Perfeito. Afinou, você vem aqui e desadria o Amplitude, ó. Descarta ele, pronto, voltamos somente ao som do violão, já está afinado. Antes de gravar minha guia de violão para essa música, eu vou ligar o meu clique aqui na régua e vou achar o meu tempo map da música, tá vendo? Sempre que você abre a Workstation, ela vem sempre em 120 ppm. Eu quero ver em qual andamento essa música vai ficar mais confortável para mim. Eu vou dar o zoom aqui na minha timeline do Cubase, com a letra H do teclado, ó, ele abre, e com a letra G ele fecha. Eu quero abrir aqui que eu quero ver todos os compassos, tá lá. Com o clique, vamos ver aqui em qual andamento eu consigo colocar a música aqui. Eu vou soltar, não vou gravar não, só vou soltar o Cubase para eu ter a ideia de andamento. Vamos lá, em 120. Vou deixar passar aqui os dois primeiros compassos e entro no terceiro. Vamos lá. Estou achando ela meio arrastada. Vamos ver um pouquinho menos aqui, só para 115 batidas. Muito lento, sem chance. Acho que aqui tem que ser 125. Beleza.
Bom, então eu defini aqui o andamento da música, mais confortável, acho que é mais interessante, e o violão quase que cai. 125 batidas por minuto. Eu vou deixar os 2 primeiros compassos da música em branco, ou seja, o que eu vou fazer? O pré-count, o que o pré-count faz? Ele te dá 2 compassos antes de soltar a gravação para você. Então aconteceria isso aqui, ó. Ele vai contar 2 compassos e em seguida ele solta a gravação, não é isso? Só que eu não vou usar o pré-count, eu vou usar o clique e vou deixar em place aqui essa contagem e vou começar a gravar a partir do compasso 3. Vou explicar por que estou fazendo isso para vocês lá na frente, tá? Isso tem uma explicação. Esse espaço que vai ficar aqui atrás é um espaço que a gente vai trabalhar lá na pós-produção, lá no final da mixagem. E lá eu explico para vocês por que isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Ele vai me contar, eu vou entrar no compasso 3, ó. Entendeu? Eu vou puxar aqui os localizadores, ó, do 3 ao 7. Localizador esquerdo no 3, localizador direito no 7. Eu preciso de 4 compassos aqui, tá? Vou colocar o meu cursor aqui no meio, para que eu tenha 2 compassos, como eu tenho no início aqui para começar a gravar. O clique já está ligado. E eu vou gravar vários takes aqui, uns 5 ou 6 takes, e depois eu vou escolher o melhor take para esse looping. Vocês vão entender. Não se esqueçam de acionar o cycle aqui, né? Obviamente. Vamos lá. Ok? Lembrando que isso é uma guia, tá, gente? Vou desativar o monitor aqui da track para não ter mais a monitoração de gravação, até porque se eu reproduzir aqui com o monitor acionado, ó, você não ouve. Então tem que desativar aqui, ok? Vamos colocar aqui para o início, vou ligar novamente o clique aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu venho nessa teclinha aqui, ó, Lane Display Type, e vou colocar como Lanes Fixed. E vou abrir a track aqui. Você vê que estão todos os takes aí. Eu gravei 11 takes, correto? E o que o Cubase faz? Ele sempre reproduz o último take gravado, ou seja, o take de baixo. Para ouvir cada take, eu tenho que vir com esse xizinho aqui do mute. Eu vou mutando o último e ele vai passando para a audição do de cima, ó. Tá vendo? Aí eu vou ouvindo de cima, vou mutando de baixo e ele vai abrindo o som do take de cima. Então vamos lá, vamos ouvir em place aqui, começando pelo último take. Vamos lá, eu vou escolher aqui um mais ou menos. Eu gostei do take 8, eu achei que é o, não vou dizer que é o melhor, é o menos ruim, vamos colocar entre aspas. Tá, mas tá bom, para servir de guia tá ótimo. Então vou vir aqui, ó, com a borrachinha e vou apagar todos os outros takes que eu não quero. Beleza? Aí venho aqui e volto para o Lanes Off. Tá aí a minha track. Para servir como guia, tá beleza. Vamos desfazer esse looping. Aí o que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa guia, Ctrl K, esse diálogo é o diálogo de repetição de eventos. Vou colocar aqui mais 10 eventos, vou repetir 10 vezes. Tá aí, puxo o zoom. Então o que acontece? Só desligar o cycle aqui, clique. Então o que acontece? Está aí a guia de violão básica. Beleza? Vou partir daqui para começar a fazer a parte rítmica, né? Bateria virtual. Obviamente que eu vou montar essa bateria toda em place, né? A bateria toda no piano roll. A gente vai entrar agora na sessão de gravação, tá? Muda a legenda aí. Vou mudar a legenda aqui para produção.
Agora a gente começa realmente a produzir a música. A guia está pronta aqui. Vou fazer agora a parte rítmica da música. Vou fazer a bateria. Vou criar um canal de instrumento. Atalho Alt D. Eu já configuro aqui XLN Audio. Nós temos aqui a Additive Drums 2, mas eu vou usar a 1. Ok? Criei o canal de instrumento. Colocá-lo na cor amarelo. Vou nomear canal para bateria. Para você criar um canal de instrumento, você pode vir aqui no menu Project, Add Track, uma Instrument Track. Ok? Ou clicando com direito aqui na lista de trilhas, né? E escolhendo. Nesse tecladinho que tem aqui no Inspector, a gente abre o instrumento virtual que a gente vai usar. Então está aqui a Additive Drums. O plugin Additive Drums você também vai achar aí no meu blog para baixar. Você vai vir aqui em cima e clicar para escolher o kit. Eu vou usar um kit AD Clean. Peel mais Sonor Tones é o kit. Esse kit clean que a gente vai usar aqui. Tá vendo? Ele carrega rapidinho. Então o que vai acontecer? Nós vamos usar esse kit. Nós vamos montar agora a nossa bateria virtual da música Gritos. E a montagem dessa bateria eu vou fazer em place, ou seja, eu vou fazer pelo piano roll. Muita gente tem a console, né, de bateria virtual aí, e se torna muito mais prático, né, até muito mais rápido com o baterista tocando e você gravando a pista MIDI aqui. Mas eu tenho certeza que a maioria que tem home studio, que grava em casa, monta a bateria no piano roll. Muitos até gostam de copiar baterias prontas, eu já não sou muito chegado, eu gosto de criar minha própria bateria. A primeira atitude que eu vou fazer aqui é a seguinte: eu vou aqui no menu Devices, em Devices Setup, e no painel de controle do seu dispositivo de áudio, eu vou, como eu não estou gravando mais nenhum instrumento físico por enquanto, eu vou começar com a bateria e é totalmente montada dentro do computador, eu vou precisar de poder de processamento. Então eu vou aumentar o buffer para 40 milissegundos. Vamos ver se vai ficar legal aqui. Conforme for, você vai mudando ali, aumentando mais um pouco ou diminuindo mais um pouco. Para quem trabalha com bateria virtual e tem a console de bateria em casa, se torna bem mais prático quando você toca lá na console. Uma diferença muito grande da gravação da bateria humanizada. Como no piano roll fica mais difícil, eu vou ensinar uma dica aqui que eu costumo fazer. E é simples, não tem nada demais não. Deixa eu ver se eu acho aqui na categoria alguma coisa parecida com o que eu vou gravar. Vendo blues aqui se tem alguma coisa um pouco menos pesada. Tá vendo aqui? Vou arrastar para cá essa batida e vou pegar essa batida e vou jogar lá na minha track de instrumento virtual. Isso aqui, ó, eu não vou usar essa, na realidade eu não vou usar, eu deixo ela bem para cá. Você dando um duplo clique no evento, você entra no Key Editor. Apertando o F2 você some aqui com a régua. Essa bateria não tem nada a ver com a música aqui, só que eu vou dar um toque para vocês. Essas baterias que estão na biblioteca da Additive Drums, como em todas as outras baterias virtuais, aí já vem com uma biblioteca com várias baterias, com várias viradas e tal. O interessante dessas baterias, elas são gravadas na console de bateria. Então elas já vêm todas humanizadas, tá vendo aqui, ó, com os volumes do bumbo, caixa, prato. Essa aqui até que não tem muita diferença. Então o que eu costumo fazer? Eu costumo pegar uma bateria dessa só para usar a textura do que foi gravado aqui na console. Eu vou explicar para você melhor. Ó, eu vou puxar aqui um evento vazio, vou entrar aqui. Ó. Se eu for criar uma bateria aqui, só para você ter uma ideia, por exemplo, C1. C1 é o bumbo.
Ó, quando eu crio a bateria aqui, ó, o que que acontece? Olha a textura dessa bateria. Vou botar no solo. Você vê que não tem, é tudo no mesmo nível. Você pode até depois ajustar, existem formas de você fazer isso aqui, só que você perde muito tempo. Então eu costumo, para agilizar, fazer o seguinte: pegar essas baterias que vem como exemplo lá da biblioteca, do próprio fabricante, e pegar, por exemplo, aqui um modelo de bumbo. Ó, dou Ctrl C, copio e entro aqui na minha bateria que eu estou montando. Vou jogar aqui nesse segundo aqui, ó. E jogo aqui, ó. Então, ó, essa primeira aqui é a bateria que eu fiz aqui no piano. E essa é a bateria que foi gravada numa console. Houve a diferença. Você vê que eu estou usando aqui a mesma trilha, né? O mesmo piano roll aqui, o C1, ó. Aqui eu joguei, que eu fiz com o pincel aqui, né, com lápis, e a que foi gravada lá pela livraria da Additive Drums na console por um profissional, por um baterista. Entendeu a jogada? Então é isso. A dica é essa. Aquela bateria que está lá eu não vou usar, eu só vou utilizar as peças aqui e aproveitar. Então, vamos começar a montar a nossa bateria aqui. Montando a primeira, você já tem como montar as outras aqui, ó. Você pode dando o Ctrl C e o Ctrl V, ou então você seleciona todas elas, aperta o Alt e com o Alt acionado você arrasta. Tá vendo? Novamente, com o Alt acionado, eu arrasto. Só que essa aqui não precisava ter. Passou até um pouquinho do limite ali. Então a gente já tem o looping aqui, já com a bateria, ó. Tá aí. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o bumbo, ó, e vou pegar as caixas. Tem uma aqui que está fraquinha, ó, e tem uma mais alta. Eu vou pegar essa mais alta, vou dar o Ctrl C e vou levar ela para lá. A caixa, na realidade aqui nesse início, nessa introdução, ela vai ser o aro. Então ela vai ficar entre os bumbos. Ok? Ctrl V. Tá vendo? Aqui eu já posso, com o Alt acionado, arrastar. Ok? Só que aqui eu coloquei no lugar errado. E aqui ele está como caixa, mas eu quero o aro. Então é aqui, ó. O aro é aqui. O aro normalmente nas baterias virtuais, e aqui eu não coloquei certinho não, peraí. Agora sim. O aro nas baterias virtuais costuma ser baixo, então eu vou dar o volume total nele aqui. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou selecionar toda a trilha de aro. Aqui em cima no Velocity, ó, eu vou dar o volume girando o scroll do mouse, ó. 127 é o máximo, eu joguei o máximo. Ok? Então a gente já pode colocar um pedacinho aqui, se eu tirar o solo, junto com a música, ó. Vou abaixar um pouquinho esse violão, porque está muito alto. Vamos tirar aqui uns 6 dB. Fazer um loop aqui, apertando a letra P. Faço um loop. Vou colocar aqui no Psycho.
Beleza? Vamos entrar aqui novamente no Key Editor. Você apertando a tecla Shift no Windows, né? E girando o scroll do teu mouse para baixo, ó, você move o Key Editor para a direita e para cima, girando para cima, para a esquerda, ó. Ok? Eu não quero o bumbo também muito baixo, não. Ó, 76. Eles estão todos no mesmo volume. Então eu vou selecionar o bumbo aqui e no Velocity eu vou jogar 90, que é o que eu quero no bumbo. Aí, ok. Beleza, vamos continuar. Vamos fazer agora o hi-hat. Aqui tem um prato aqui, mas ele tem algumas variações. Eu vou pegar esse aqui, vou dar o Ctrl C, ele vai servir como o meu hi-hat. Ok. Deixa eu primeiro colar aqui, ó. Eu quero o hi-hat aqui, esse aqui, ó. Tá? Ele tá no volume 83. Eu vou colocá-lo aqui no volume mais baixo. Vou botar no volume 25 aqui. Vou dar um Ctrl C nele, copiar e jogá-lo aqui. Um tempo, vou pulando um tempo e no outro tempo eu jogo ele de novo. Pulo um e jogo no outro tempo. Pulo outro, jogo no outro tempo. Pulo outro, jogo no outro tempo. Isso tudo, gente, com o Snap ligado. Eu não falei do Snap ainda, né, cara? Caramba, que vacilo. O Snap é o seguinte, gente. O Snap prende o cursor. Ele prende a uma medida de tempo aqui, que você vai definir. Tá vendo? Ele aqui, ele está sendo preso nos compassos, ó. Ou no 20 ou no 21. Por quê? Porque ele está, a divisão do Snap, ele está em bar. Se eu colocar em Use Quantize, ele vai se prender nesses pequenos tempos aqui, ó. Ele vem um por um, tá vendo? E a divisão de tempo você vai definir aqui. A semibreve, a mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa. Ok? Aqui, normalmente eu gosto de trabalhar na semicolcheia, né? Ou seja, cada compasso, né, esse umzinho aqui, significa um compasso, barra 16 tem 16 tempos. Então, se você der o zoom aqui, você vai verificar, por exemplo, que do compasso 21 ao compasso 22, ele tem 16 tempos, ok? 1 barra 16 é a semicolcheia, ou seja, uma parte tem 16 subdivisões, né? Normalmente essa que eu gosto mais de trabalhar porque é intermediária. Quando eu estou trabalhando no editor de bateria virtual, normalmente eu coloco o Snap aqui, ó, para 1/64. Ele me dá muito mais possibilidades aqui de criar uma bateria e fazer um negócio bem natural. Quanto menos divisão você jogar aqui na bateria, ó, você perde. Você perde mobilidade. Tá? Então, quando eu estou aqui dentro, eu gosto de trabalhar 1/64, ou seja, cada compasso tem 64 tempos, quer dizer, bastante. O atalho do teclado para o Snap é a letra J. Ó. E muitas vezes ele é fundamental, principalmente na montagem da bateria virtual. Essa teclinha aqui, ó, é a tecla do Auto Scroll. O Auto Scroll funciona da seguinte forma. O atalho é a letra F do teclado. Ó. O Auto Scroll é o seguinte. Essa é a tua tela da música. Quando eu vou botar o cursor aqui no finalzinho. Quando o Auto Scroll está desligado, o cursor vai passar aqui e não vai mudar a tela. Ó. Tá vendo lá? A tua tela continuou aqui. É interessante você usar o Auto Scroll desligado quando você está fazendo algum tipo de edição
e tem que ficar reproduzindo toda hora. Então, se o cursor passar para a próxima tela, você não perde aqui a sua tela de edição, porque ter que ficar voltando toda hora é horrível. Quando você liga o Auto Scroll, ele automaticamente muda a página. Com o Auto Scroll ligado, ele vai virar, ó. Tá vendo? Os hi-hats, né? Já coloquei ele no volume 25. Com o Alt aqui eu vou puxar, ok? Para eu fazer a segunda peça aqui do hi-hat, eu vou colocar aqui a quantização em 1/32, tá? Vou selecionar todas as peças, com o Alt acionado eu vou arrastar e vou duplicar e vou trazer aqui para o compasso seguinte, ok? Ainda selecionado, eu vou contar 1, 2, 3, ok? E aqui eu vou dar no Velocity o volume 10. O que eu vou fazer? Eu vou pegar agora essas peças, as primeiras aqui, ó, com o Ctrl acionado. Deixa eu tirar o som aqui, que isso é chato pra caramba. Ó. A primeira, aí pulei uma, vou selecionando com o Ctrl, ó, para ele ficar selecionado. Selecionei todas. Agora eu vou com o Alt e arrasto para ele duplicar e trago para o compasso seguinte aqui. Com eles ainda selecionados, eu venho aqui, o Velocity coloco no volume 60, eu acho que está legal. Beleza, é isso mesmo. Bom, agora eu vou pegar essa segunda peça aqui, vou selecioná-la, vou acionar o Ctrl e com o Ctrl acionado, ó, eu venho aqui, ó, pulo, venho nessa, pulo, venho nessa. Todas essas aqui que estão fazendo meio que um contratempo, eu vou selecionar. Selecionei todas elas. Agora eu vou pegar aqui com o Alt acionado. Deixa eu baixar um pouquinho isso aqui. Com o Alt acionado, ó, eu vou duplicar. Vou trazer aqui para cima. Estou pegando esse tom aqui, ó, que eu chamo de tom 1. Vou aproveitar que estão selecionados aqui. O Velocity aqui de volume, eu vou dar o volume bem 72, acho que tá legal. Aqui nesse alto-falantezinho aqui, tá vendo, ó? Acoustic Feedback, você tira a monitoração de volume das peças, ó. Com ele desligado, fica sem volume. Ou ligado, você tem um retorno, tá? Então agora ficaria assim, ó. Ok? Agora eu vou pegar aqui, vou detonar esse último aqui e vou trazer para esse compasso aqui, ó. 1, 2, 3, esse tempo aqui, 3 para a esquerda desse aqui. Vamos lá, ó. 1, 2, 3. Lembrando que eu estou trabalhando com 1/32, tá? Esse último aqui eu vou jogar para cá, pro tom 2. Ok? Pegar a partir do segundo aqui, ó, esse, pulo para esse e pulo para esse. Com o Alt acionado, eu duplico. Mantenho ele na linha. É esse aqui. Seria 1, 2, 3 abaixo do C3 aqui, ó. Tá? Aproveitar que ele está selecionado aqui, no Velocity aqui, ó, volume 53. Aí eu venho aqui em cima e tiro o tom correspondente a esse chimbal aqui, essa peça. Então ele vai ficar intercalando aqui, tá vendo? Então ele vai ficar assim, ó.
aqui, eu posso até pegar ele aqui com Alt, arrastar e jogar. 1, 2, 3, jogar lá no finalzinho, ó. Isso. Vamos ver como é que tá ficando na timeline. Beleza? Tá pegando. A montagem de uma bateria virtual, cara, para você que está iniciando, para você que nunca produziu nada, isso que eu estou fazendo aqui, você vê que eu já tenho um certo conhecimento de como funciona. Quer dizer, não adianta que não é num estalo de dedo que você vai sair montando isso aqui, cara. Entendeu? No início, vai usando, tenta usar as baterias que vêm no teu aplicativo de bateria virtual. Vou colocar todas as categorias, tá vendo? Aqui tem várias categorias. Você pode aqui perder um tempinho, escolher e arrastar e adequar ao ritmo. Entendeu? Quer dizer, é interessante no início você fazer isso, mas aos pouquinhos você ir tentando mexer, né, na bateria e criar a sua própria bateria, que eu acho que é o mais interessante. Entendeu? A gente já está aqui praticamente com um looping de bateria feito. A gente vai fazer o segundo looping aqui, que é o looping que vai complementar a introdução. Depois a gente vai criar também uma track de marker, que é interessante você ir marcando introdução, início da música, vocal, solo e seja lá o que for. É interessante você trabalhar dessa forma, limpinho. Com o atalho Alt L, eu crio uma pista de marker, jogo ela lá para cima, ok? Então eu vou fazer a marcação agora aqui da minha música para não me perder, isso é interessante. Vou dar um zoom aqui, ó. No compasso 3 é a introdução, então eu venho nesse Q+, aqui, ó, Add Marker. Você vê que apareceu aqui no lado o marker 1, só que o marker 1 é para o controlador esquerdo. O 1 e 2, o número 1 e 2, a gente tem que deixar para o controlador. Aqui, ó. Quando você tecla o número 1 no teclado numérico, ele vai para o localizador esquerdo e o número 2 para o localizador direito. Então os markers aqui, o interessante é a gente passar a usar a partir do número 3. Então aqui, ó, o marker 1 eu vou colocar como 3. Venho aqui embaixo, puxo para cá, ó, a descrição. Intro. Beleza? Aqui no 11 inicia o vocal, ó. 4. Eu posso também colocar o nome também do marker aqui pela barra de informações, ó. Eu acho que é até mais fácil aqui. Vocal. Aqui no 31. É o marker 5. Refrão. Aqui no intervalo, ó, aqui no 47, onde a gente vai seguir aqui, é o intervalo. É o marker meia dúzia. Vou nomeá-lo como intervalo. Beleza? Essa track aqui ela pode ficar pela metade. Então, o que acontece? Quando você teclar 1 no teclado numérico, ele vai para o localizador esquerdo. Aqui, ó, só para você ter uma ideia aqui, ó. 1, localizador esquerdo. Número 2 do teclado numérico, localizador direito. O número 3 já cai no primeiro marker, aqui é a intro, introdução da música. O 4, o vocal, o 5, o refrão, o 6, intervalo e assim sucessivamente, né? Agora eu vou pegar com o Alt acionado, eu vou arrastar para cá, para a gente completar aqui a introdução. E a diferença dessa bateria aqui, desse segundo looping para o primeiro, vai ser só uma viradinha que ele vai ter no final. Ok? A gente vem aqui,
Eu marco por esse último bumbo aqui, ó. Tudo que tiver depois desse último bumbo aqui, a gente detona, ó. Tá? Eu vou pegar aqui esse aro com o Alt acionado, vou arrastar para cá. 1, 2, e vou jogar aqui. Vai ser essa caixa aqui. Vou arrastar mais uma vez. 1, 2, 3. E mais uma vez aqui. Tá? Aqui. Com Alt eu arrasto. 1, 2, 3, 4. Vamos aos volumes, aqui pelo Velocity. 88, deixa eu tirar esse som também, que esse som é irritante. Aqui eu quero 100. Isso aqui é tipo uma viradinha, só para... Ficaria assim, ó. É isso aí. A única diferença desse looping pro primeiro é essa viradinha. Então o que acontece? Eu só vou mudar a cor aqui, como ele não é exatamente a mesma coisa, eu vou mudar a cor. A batida é exatamente a mesma. A diferença desse aqui pro primeiro é que tem a viradinha no final. Então já não é a mesma coisa. Então a cor mudou, é uma cor verde. Então ficaria dessa forma aqui, ó. Marker 3 lá na introdução. Vamos dar uma ouvida? Aí o que acontece? Aqui nós voltamos para esse looping principal, que é o amarelinho aqui. Só que sempre quando tiver uma virada, eu trabalho dessa forma. São algumas regrinhas que eu crio comigo mesmo, tá, gente? Isso aí não tem nada a ver com vocês. Isso aí vocês vão criar de acordo com o que vocês acham certo. Eu sempre que faço uma viradinha, quer dizer, sempre não, quase sempre, né? Isso depende muito da música. No início aqui do outro looping eu coloco um crashzinho. Eu seleciono esse primeiro hi-hat aqui e com a setinha do seu teclado para cima, ó, eu vou levar lá no crash que eu quero. E aqui nesse crash eu vou colocar o volume 100% a princípio. Depois a gente vê se vale a pena mesclar, tá? Então, você vê que esse terceiro looping aqui, essa terceira peça, é a mesma que a primeira e vai ser a mesma das outras que seguem aqui. Sendo que sempre a primeira que vier depois de uma virada, ou quase sempre, ela tem um crashzinho ali, ó, aqui para vocês ouvirem, ó. Ok? Esses aqui que continuarão não vão ter crashes, obviamente. Então, eu com Alt acionado, eu vou arrastando. Vou detonar esse aqui, né? Já precisei desse, não preciso mais. Ok? Aqui, antes de entrar o refrão, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse aqui e vou jogar aqui para ele ter uma viradinha no final de novo. Só que aqui, não vou fazer assim não. Eu vou pegar ele aqui e vou criar um outro aqui. Eu vou pegar eu vou fazer diferente aqui, essa viradinha aqui no final. Isso tudo aqui eu detono. O aro aqui eu posso usá-lo aqui como referência com Alt acionado. Eu arrasto aqui. Quero colocar uma caixa aqui.